Amém? Aleluia! Pela conferência de geração final, capitães de tropas, graças ao Senhor, estamos todos aqui e esta mensagem nós vamos falar sobre estabelecendo o ambiente para o comando. Os capitães de tropas precisam de comando, não fazer daquilo que está na sua cabeça, mas obedecer a um comando, amém? E sabemos que esse comando é a palavra profética, Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar bastante sobre o livro de Neemias. Apesar de nas duas mensagens, duas mensagens anteriores, os irmãos citaram um pouco de Neemias, mas hoje vamos gastar um pouco mais tempo para ir lá desde a origem do livro de Neemias, tá bom? Vamos ver um pouco de história, né, do histórico da Bíblia. Senhor Jesus, primeiramente, vamos primeiro para o livro de Neemias. Neemias depois de Esdras, tá? Aqui, Neemias, capítulo 1, ele fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aqui é o motivo. Olha aqui, na parte B do versículo: estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então a gente vê que não tem mais, não tinha os muros, foram derribados e as portas queimadas, né? Aí vamos para versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Aqui que nos mostra que nos versículos seguintes, mostra que Neemias é o copeiro do rei. E copeiro do rei é aquele que prova, né, a comida do rei ou a bebida do rei antes que o rei tome, porque ele precisa ver, tem que evitar o envenenamento do rei. Então era uma pessoa bem próxima ao rei. Inclusive ele tinha alguma influência no rei, né? Ele era íntimo e até alguns conselhos provavelmente ele dava para o rei também. E essa situação fez com que Neemias chorasse muito, estava de tristeza. E ele disse no 4, voltando no versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Apesar de que Neemias estava com uma situação boa, servindo ao rei, um cargo bastante alto dentro
do reinado, né? Mas o seu coração era para o povo de Deus. A preocupação dele é pela casa de Deus. Então aqui, versículo 5 diz: e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Essa expressão, Deus dos céus, é muito interessante, porque em Êxodo 19:4, o Senhor disse: toda a terra é minha. Por quê? Porque o Senhor, a partir daquele momento, escolheu Israel para ser seu povo. Ele tinha um povo aqui na terra. Então ele tinha alguém que o representasse aqui na terra. Mas por que Neemias usou essa expressão de Deus dos céus? É porque o povo dele foi cativado, levado para a Babilônia. Então o povo, eles perderam a representatividade. Então Deus perdeu, né, o seu povo, o seu reino aqui na terra. Mas o Senhor Jesus, em Mateus 6, 9 em diante, falou para a gente orar, né, dessa forma: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, que na terra como no céu. Amém? E posso dizer que o Senhor hoje tem um reino aqui na terra, através da igreja, a realidade do reino dos céus, Senhor Jesus. E aí, irmão, a atitude dele, primeira coisa, foi orar ao Senhor. Aqui no capítulo 1 mesmo, versículo 6, ele começa a orar, né? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E aqui é muito importante, né? Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Irmãos, o Neemias orava ao Senhor. Primeira coisa era pedir arrependimento de pecados, não só dele, mas do povo do Senhor. Ele orava, intercedia pelo povo do Senhor. Então esse é o princípio das nossas orações. Devemos orar por nós, também orar pela igreja. Aleluia. Então ali faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aleluia. Aí ele foi para o rei, né? Era rei Artaxerxes I, que era o rei da Pérsia. Mas gostaria de mostrar para vocês o histórico, né? Desde como que chegou até Neemias. Isso nos remonta para a época de Davi ainda. Davi, vocês sabem que foi um rei muito amado de Deus, né? Ele fez um grande reinado, né? E aí ele teve um coração, ele tinha um coração de construir uma casa para Deus. E ele falou para o profeta: eu posso construir uma casa para Deus, isso está ardendo no meu coração. E enquanto eu moro em palácios, mas Deus não tem lugar para ficar. Então eu decidi fazer uma casa para Deus. Mas o Senhor disse para ele que não é você quem vai edificar essa casa para mim, é o seu filho Salomão. E Davi, quando recebeu essa notícia, não chutou não chutou balde. Então desiste, então não é comigo, então não é comigo. Não, Davi foi positivo, foi fiel ao seu propósito. Então ele começou a juntar riquezas para a construção da casa do Senhor. E juntou tudo, né? Inclusive promoveu entre o povo
a oferta para a casa do Senhor. E ele mesmo, irmãos, deu tudo o que ele tinha do seu tesouro particular, pessoal, ele deu tudo o que ele tinha para a casa de Deus. E assim a oferta até sobejou. Assim veio o seu filho, né, o Salomão, no seu reinado, e aí foi edificado então o templo, né, de Deus em Jerusalém, o templo bastante majestoso, né, imponente, feito por Salomão. Só que Salomão no começo ele foi muito bem. Quando Deus perguntou: o que você quer? Você quer riqueza? Você quer renome? Ele falou: não quero nada disso, eu só quero sabedoria para poder conduzir esse povo que agora o Senhor me entregou. Então ele não pediu riqueza, não pediu nada, ele só pediu sabedoria. Então Deus lhe deu a sabedoria. Então na época Salomão se tornou o homem, acho que é o homem mais sábio da terra. Aí, irmãos, só que no final da sua vida, muito tristemente, né, por causa das mulheres que ele tomava por esposa, ele teve 700 esposas, né, que eram princesas, e mais 300 concubinas. E elas são todas pagãs, são todas estrangeiras, traziam para Jerusalém seus deuses, né? A idolatria começou a imperar ali. Então isso perverteu o coração de Salomão. Então isso que desagradou bastante a nosso Deus. Então Deus disse que o Senhor ia dividir o reino, né? 10 tribos de um lado e outra tribo de outro lado. Isso não ia acontecer nos dias de Salomão, só ia acontecer nos dias de Roboão, filho de Salomão. Então no episódio de Roboão, você sabe que o povo foi pedir para abaixar o imposto, né, porque era muito alto, então Roboão, para resumir, Roboão não aceitou. Roboão falou assim: eu sou pior do que meu pai, então vou te castigar com escorpiões. Olha só. Então ali o povo ficou muito desanimado com o rei, né? Então, e aí já começou a ter pensamentos de divisão do reino. Até que apareceu um tal de Jeroboão. Jeroboão, ele apareceu ali, então fizeram ele rei. Só que é rei sobre 10 tribos. Havia divisão já das 10 tribos. De um lado, que era sob o reinado de Jeroboão, né? E Roboão ficou apenas com uma tribo, que é Judá. Mais tarde, a tribo de Benjamim se associou à tribo de Judá. Então, conhecido como Reino do Norte, Israel, onde está o Jeroboão, e Reino do Sul, Judá e mais Benjamim. Assim foi. Então, mas Jeroboão, irmãos, presta atenção. Jeroboão, ele fez algo muito terrível, que é divisão do corpo do povo de Deus. Ele temia que esse povo de Israel, porque Deus tinha determinado que todo varão tinha que comparecer em Jerusalém para as 3 festas anuais. Então ele tinha medo de que o povo que está sob seu comando fosse muito para Jerusalém e se associasse com Judá, né? Então ele fez 2 bezerros, um colocou em Dan e outro em Betel, e disse para o povo de Israel: olha, vocês não precisam ir mais em Judá, vocês aqui mesmo podem adorar a Deus. Aqui tem o bezerro em Dan
e bezerro em Betel. Isso aí, irmãos, é de idolatria pura. Isso insultou a Deus, e Deus nunca esqueceu disso. E nos reis seguintes de Israel, você pode ler que não havia um rei que havia agradado a Deus. Não, sempre é assim. Esse rei fez o que era mal perante os olhos de Deus, e no pecado de Jeroboão, quer dizer, esse pecado de Jeroboão, que é divisão do povo de Deus, permaneceu no coração de Deus até hoje. Irmãos, Deus não gosta de divisão. Amém? Deus não gosta de divisão. Vamos lutar pela unidade do povo de Deus, lutar pela unidade da igreja. Aqui tem um versículo que na sala de comunhão embaixo, nós vimos um versículo muito importante. Vou ler para vocês, está em 1 Reis 13:33, na versão King James atualizada. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Senhor Jesus, até isso chegou, né? Então aí, irmãos, por causa desses reis que depois de Jeroboão, né, muitos reis de Israel fizeram tudo que era mal perante ao Senhor, e então o Senhor levantou uma circunstância. O Senhor levantou o rei da Assíria e levou-os, espalhou, né? E levou cativo todos da Samaria, e levaram cativos lá para a região onde a Síria dominava, para aqueles países totalmente desconhecidos desse povo do norte de Israel, né? E aí trouxe povo de lá para habitar no seu lugar. Então era um povo bastante misturado, por isso que os judeus não iam muito com os samaritanos. Eles desprezavam os samaritanos. Eles consideravam que eles eram sangue puro e que os samaritanos eram sangue misturado, um sangue mesclado, né? Por isso eles desprezavam assim. Tanto é que tem isso na Bíblia, né? Mulher samaritana e coisas assim. Bom, aí, mas mais tarde, Judá, na história dos reis de Judá, alguns eram maus, mas outros eram dignos de nota. Por exemplo, Josafá, né, tal, teve alguns reis bons, mas assim mesmo, pelos pecados acumulados, eles foram cativados também para a Babilônia, debaixo do Nabucodonosor, que era imperador do Império Babilônico. E assim também Deus perdeu totalmente representativamente na terra. Seu povo estava primeiramente espalhado, o reino do norte, e no sul, né, foram cativados para Judá. Mas Deus prometeu que isso era um castigo para eles, mas isso somente por 70 anos. O Senhor profetizou lá em Jeremias, né? E aí, irmãos, ao completar 70 anos, então Deus levantou um rei, que era nem de Israel, um rei gentil, né, chamado Ciro. Em Esdras 1, né? Aqui diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar
pregão por todo o seu reino, como também por escrito disse, né? Versículo 2. Assim diz o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Jerusalém, a cidade, foi totalmente destruída pelo fogo, bem como o templo que Salomão tinha construído também foi totalmente derrubado. Então, esse rei aí foi levantado pelo Senhor para encarregá-lo a edificar uma casa em Jerusalém. Aí, versículo 3: quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Irmãos, aqui nós temos primeiro no versículo 1, despertou, né? Despertar. Segundo, nós temos subir, né? Subir. Aqui no versículo 3, que dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. E terceiro passo é edificar. Só que entre despertar e subir, tem um que é levantar, no versículo 5 também. Então, primeiro, Deus despertou, né? Deus, acho que despertou a maioria, todo o povo Judá cativo lá em Babilônia, todos foram despertados. Mas, o seguinte passo é se levantar. Aí, aqueles que se levantaram foram menos daqueles que foram despertados. Olha só, foi perdendo gente. E subir, então subir perdeu mais gente ainda. Porque tem que pagar o esforço, pagar um preço para chegar em Jerusalém, né? E finalmente edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Então, qual foi essa experiência? Muitos, né, saíram da Babilônia, tá? E porque o Senhor despertou e se levantaram, né? E subiram. Mas muitos que subiram ainda não chegaram a Jerusalém, muitos ficaram no caminho, né? Que são os vários grupos livres, ficaram no caminho. Mas nosso objetivo é ir para Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Não fique no caminho. Amém? Senhor Jesus. Então, esse grupo aí foi liderado pelo Zorobabel, que é da linha da realeza, né? E inclusive Zorobabel consta na genealogia do Senhor Jesus em Mateus 1, né? E na linha do sacerdócio estava Jesua, e junto com ele, né? Então, aí para edificar o templo de Deus também foi muito sacrifício, porque os inimigos também não queriam que reedificasse a casa de Deus. Com muita dificuldade, né? Atrasaram a obra, deixaram parada a obra por 16 anos, e foi necessário que 2 profetas fossem levantados para animá-los, né, para voltar a reedificar a casa do Senhor, que é o templo, né? Isso são Ageu e Zacarias. Ageu era mais, digamos assim, popularmente é mais duro, né? Falando em cima tal. Mas Zacarias já era diferente, ele passava mais visão, para que o povo visse a visão, né? E assim, finalmente, o templo do Senhor foi reedificado em Jerusalém.
Mas, irmãos, como vimos em Neemias, os muros estavam totalmente derrubados e as portas queimadas. Então significa, apesar de que tem um templo reedificado, mas não tinha controle nenhum. Todos podem entrar em Jerusalém, tem trânsito livre, inclusive inimigos. Como é que Deus pode ser Deus de uma nação assim? Totalmente, sem propósito, é terra de ninguém, todo mundo manda lá, não é? Então, como é importante ter muros, e fechar as brechas do muro, as portas, porque Deus quer estabelecer um governo. Construção de muros significa governo de Deus ali. Enquanto não houver governo, o homem faz a seu bel prazer. Então, graças ao Senhor pelo governo. Quando levantaram o templo, isso é para adoração a Deus, uma edificação para a habitação de Deus. Mas o muro é para estabelecer o governo de Deus em Jerusalém. Senhor Jesus, isso é muito importante. Então, aqui nesse contexto, se encaixa o livro de Neemias. E assim que Neemias começou a construção, já vimos que vieram os inimigos, Inimigos não paravam, imediatamente. Mas, irmãos, aqui podemos ver, no capítulo 2:17 de Neemias 2:17, você veja a importância da voz de comando, Aqui 2:17 de Neemias. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, edifiquemo-nos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Essa é a palavra de Neemias, convocando o povo a edificar os muros de Jerusalém. Amém? Essa é uma voz de comando. E quando essa voz de comando foi declarado, e aqui no 18, eu lhes declarei, como a boa mão de meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: olha só, quando você dá uma voz de comando, o povo segue. Senhor Jesus, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Logo em seguida veio o inimigo, Sambalá, Tobias, Quezem, E aí, no começo assim, que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Tal. Aí o 20, então lhes disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, amém, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Inimigos não têm direito, não tem parte nisso. A edificação é conosco. Aleluia. Aí, no 4:6b, assim disse: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade dessa altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Imagina se não houvesse palavra de comando, não é? Ia haver reedificação dos muros? Claro que não, Então, nós precisamos de uma palavra,
Esse voz de comando vem da palavra. E a palavra traz governo de Deus. E para a gente, dia a dia, poder operacionalizar essa palavra, é palavra profética. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, 4:7, novamente inimigo. Mas ouvindo Sambalat, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começaram a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Inimigo não quer que nós edificamos a casa, mas nós vamos. A edificação dos muros não é apenas a base da unidade da igreja. Cada um pode afirmar, aqui na minha cidade, eu também, aqui é uma base da unidade. Qualquer um pode dizer isso. Mas o que predomina para você ser, né, uma igreja é se tem ou não tem o governo de Deus. E isso vem pela palavra. Palavra que traz governo. Amém? Você fala, eu sou a igreja aqui também, mas tem governo de Deus aqui? Tem a palavra de governo de Deus? Tem a palavra profética? Não é verdade? Então isso é um ponto extremamente importante. Aí, né, eu acho que não vamos falar tanta coisa assim de Neemias, vocês podem ler, né? Só que os passos do inimigo, né? Eles querem fazer mal de qualquer jeito, mas eu vou só ler essa parte aí. No capítulo 6, viram que não conseguiram acabar com a obra que estavam fazendo em Israel, em Jerusalém. Aqui no capítulo 6, 16, ele fala assim, 15, né? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aleluia! Acabou a construção, né? E em seguida, sempre é em seguida, meu irmão. 16, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, temeram todos os circunvizinhos, os gentios, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia! Graças ao Senhor. Amém. Irmãos, no Novo Testamento, né, nós vimos, Deus tem uma palavra, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ficou ainda aqui por alguns dias, depois ele começou a ensinar os discípulos, porque enquanto o Senhor estava aqui, ele era a própria palavra, não é? Mas ele ressuscitou, né? E tinha que ascender aos céus. Nesse momento, ele começou a ensinar os discípulos a treiná-los quanto à presença invisível do Senhor. Não era ausente, mas era a presença invisível, para treiná-lo, que o Senhor estava ali com eles. Mas, no fim, né, você sabe que no dia de Pentecostes foi levantada a primeira igreja na terra, que a igreja é em Jerusalém. Ali naquele multidão que passavam a festa ali, né, o Senhor fez algo não esperado, inesperado, que é a descida do Espírito Santo, não é? Como um vento impetuoso que encheu toda a casa que eles estavam, e línguas de fogo pousaram sobre esses 120 galileus. E
quando alguns ainda, todos estavam com medo disso, e alguns ainda criticavam, isso aí, porque eles estavam bêbados e tal. Aí Pedro levantou, aleluia! Pedro levantou, junto com os 11 discípulos, e pregou o evangelho ali, e fizeram invocar o nome do Senhor. Isso daí é uma voz de comando. A partir de então, 3.000 foram batizados. Mais para frente, 5.000 foram batizados. Foi tremendo o que o Senhor fez através do irmão Pedro, do apóstolo Pedro. E depois, então a salvação para os judeus se abriu. Também, em capítulo 10 de Atos, o Senhor usou o Pedro também para abrir a salvação para os gentios na casa de Cornélio. Ó Senhor Jesus! Mais tarde também o Senhor usou o apóstolo Paulo. O Senhor usou, ele escreveu quase metade de epístolas do Novo Testamento. Não sei se você sabia. E tanta palavra do Senhor. E aí, Colossenses 1:24, diz que Paulo veio para completar a palavra de Deus. Imagina a nossa Bíblia sem os escritos de Paulo. Ficaria uma lacuna muito grande. Muitos mistérios seriam não revelados. Graças ao Senhor pelo Paulo. Ele também enfrentou muita dificuldade pela oposição que havia, muito ferrenha contra ele, mas ele ficou firme, apesar de não ser amado, ser odiado, mas ele estava firme, porque a nossa causa é com o Senhor, não é com homem algum, nossa comissão é com o Senhor, ó Senhor Jesus, e sempre vai ter, inimigo sempre vai ter, pessoas que não gostam, vai sempre ter. Não por causa disso que nós vamos abandonar, devemos ficar firmes até o fim. Fiéis ao Senhor. Então que esse nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele então fez isso, né? Então, depois ele morreu martirizado. Irmãos, o Senhor também usou o apóstolo João. Ele então, com 90 anos de idade, saiu para servir o Senhor no seu ministério, na obra, né? Porque tinha sido morto Pedro, e depois o Paulo, e agora João, graças ao Senhor, com 90 anos, né? E aí nós vemos que esse é o princípio de Deus trabalhar. Deus sempre levanta um canal, um homem, que Deus usa para transmitir a sua palavra para o resto. Aqui é Apocalipse 1, versículo 1. O irmão Amir leu para nós ontem, mas eu acho que é importante lê-lo novamente. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus queria notificar a todos os seus servos, só que ele não fez notificando um por um, ele notificou ao seu servo João, para que o João então notifique outros servos. Irmãos, este é o princípio que Deus trabalha, amém? Usando canais, né? Então, notificou o seu servo João. E isso daí é um princípio que Deus fala através do canal que ele levantar, certo? Aí, irmãos, depois 1 João também, 1 João 1:1, o João falando aqui, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos
e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Esse é o testemunho do apóstolo João, né? Ele tem ouvido o que era desde o princípio e o que tenha visto com seus próprios olhos e contemplado, e as suas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O verbo da vida também é a palavra da vida. Essa palavra não é qualquer palavra, é a palavra com vida. Ó Senhor Jesus! E aí, versículo 2 diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Olha aqui, a vida se manifestou, né? E nós a temos visto. Quem são esses nós? São os apóstolos. Apóstolos a tem visto, e dela damos testemunho. Que os apóstolos viu e dá testemunho. Amém? E aí, e vô-la anunciamos. O papel do apóstolo é anunciar o que tem visto como testemunho. Tá certo ou não? Me acompanhando? Está me acompanhando? Né? Então, essa vida se manifestou, os apóstolos a têm visto, e os apóstolos dão testemunho dela, né? E o apóstolo também anuncia a todos os santos. E essa palavra é a vida eterna. Essa vida eterna não é essa vida que vivemos hoje na terra, que vai ficar eterno. Pelo amor de Deus, não quero mais essa vida. Eu quero outra vida. Quero a vida na dimensão de Deus, na eternidade. Não é essa vida física, material que vai perdurar. Não, Deus vai acabar com essa vida aí. Eu quero a dimensão de Deus. Para isso nós nascemos de novo. Nascemos do alto. Ó Senhor Jesus. Aí essa vida eterna, a qual estava com o Pai, mas foi manifestada. Estava no seio do Pai há quantos séculos, quantos anos, não dá nem se contar, na eternidade passada. Mas um dia Ele enviou o seu próprio Filho. Amém? E estava com o Pai e nos foi manifestada. O Filho é que veio aqui na terra. Graças ao Senhor. E hoje, que mais? Aqui, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então, o papel do apóstolo é aquele que ele viu e o que ele ouviu, anunciar para todos nós. É só isso. Amém? Essa é a palavra que temos ouvido. Oh, Senhor, uma pessoa viva. Anunciamos. É importante que os apóstolos anunciem. Tomara que possa anunciar todo instante. Não é verdade? Essa palavra preciosa. Anunciamos também a vós outros, para que vós, quem são vós? Os santos, igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão com quem? Comunhão com os apóstolos. Amém? Então, os apóstolos anunciam a palavra e os santos creem nessa palavra. É necessário crer na palavra. E quando você crê nessa palavra, você se vincula com os apóstolos, na mesma comunhão. Amém? Então o apóstolo precisa anunciar e você precisa crer. E aí você tem a comunhão com o que o apóstolo viu. E aí, irmãos, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém?
Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não é apenas da parte do homem, mas essa comunhão, nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos Jesus Cristo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. O que é, então, que Deus, como o Senhor deseja para a igreja de estar sempre nessa palavra? O Senhor deseja nos encher, amém? O Senhor deseja nos encher com essa palavra. Primeiramente em Efésios, né? Capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Irmãos, esse versículo é precioso demais. Deus, Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aqui está o rio da graça. O rio está fluindo, trazendo a graça para nós. Essa graça que traz para nós é a bênção espiritual nas regiões celestiais. Ó Senhor Jesus. E aí Deus quer, então, no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude. Quando você enche, o que vira é uma plenitude. Então Deus deseja encher a igreja com a sua palavra. Ó Senhor Jesus! Quem enche em tudo, enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, por isso que a imersão na palavra é extremamente importante. Amém? Não é apenas orar, ler versículos, mas é emergir na palavra profética. Toda semana nós temos um papelzinho, né? Está aqui no meu bolso, não vai tirar agora, mas todo dia, por exemplo, essa quinta-feira, falou que a palavra profética, irmãos, olha só, não apenas ela nos dá direção, não dá? Nos dá direção, mas não apenas nos dá, vou ler aqui, viu? Aqui, ó. A palavra faz a obra de Deus. A palavra nos dá vida. A palavra nos dá vida. E a palavra nos governa. E ela nos dá direção. E ela nos alimenta. Olha quanta coisa aqui, né? A palavra nos dá vida. A palavra nos governa. A palavra nos dá direção. E a palavra nos alimenta. Senhor Jesus! Somos felizes ou não somos? Eita, que povo feliz, não? Oh, somos nós. Para que reclamar? Reclamar de quê? Oh, Senhor Jesus! Vamos mergulhar na palavra. Os comportores dinâmicos estão mergulhados dia a dia na palavra. É assim que eles fazem comportagem dinâmica. Então a comportagem é de Deus. Que a oração que eles fazem pelas pessoas não são suas próprias palavras, aquele que estavam reservado neles. É o Espírito que manda orar, com a imersão. Amém? Oh Senhor Jesus, os nossos adolescentes batem de 10-0 em nós, em questão de imergir na palavra e confiar na palavra. Não é confiar, é crer na palavra, com simplicidade de uma criança. Senhor Jesus, como é que você está, né? Eu quero ser simples. A idade que eu estou, irmãos,
sou idoso, mas eu quero voltar a ser simples. Ó Senhor Jesus, eu quero ter espírito de quem? De Caleb e Josué. Voltar a ser simples. Ó Senhor Jesus, e você, jovens? Está ficando velho já? Volte-se a ser simples. Senão os adolescentes vão passar perna em vocês. Vocês que são designados capitães deles, capitães de tropas. Senão tropas vai passar você. Então precisamos ter simplicidade e obediência, amém? Como 2 Coríntios capítulo 11, 3, né? Simplicidade e sinceridade, simplicidade devidos a Cristo, amém? Ó Senhor Jesus. Então, esse aqui é o João, né? Nós também temos, agora vamos entrar, já que estamos falando de João, vamos entrar também mais na epístola de João. Amém? Fala a Deus. Evangelho de João 1:1, ele fala assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, Deus, para nós nos comunicarmos, nós falamos, né? Falamos palavra. Então, com essa palavra, podemos comunicar com alguém, né? Nosso desejo, nosso pensamento, nossa ideia. É isso que fica. Mas a palavra de Deus, muita gente toma como esse contexto, né? De transmitir ideia, pensamento, desejo. Não, a palavra aqui é o próprio Cristo. E Deus quer usar Cristo para se comunicar com a gente. Amém? Então, quando a palavra que é Cristo chega a você, sabe o que é, irmãos? Traz Deus para você. Traz a vida de Deus para você. Traz tudo que é de Deus para você. Então, não é meramente uma palavra qualquer. Uma palavra que traz Deus para você. Amém? E depois, essa mesma palavra, aqui no versículo 10, né? O verbo estava no mundo, ou a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Então nós vemos que a palavra estava no mundo. Aleluia! Cristo veio ao mundo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi criado por Cristo. Sem Cristo não há sentido, não faz sentido a criação, não é verdade? Sem Cristo não há sentido ter criado os seres humanos aqui na terra. Cristo é que dá sentido a tudo. Amém? Cristo é que dá sentido a tudo. Então, mas infelizmente o mundo foi criado por meio dele, mas não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por isso, irmãos, no versículo 10, né, foi feito, mas o mundo não o conheceu. Nós precisamos pregar mais evangelho. Ontem o Moíno falou assim: a rua é a solução. Precisamos pregar evangelho, né, levando esse mundo para que o mundo conheça quem é esse verbo que foi enviado ao mundo, né? E aí veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esses seus se referem, né, aos líderes judeus. Então o Senhor aqui nos mostra, e João nos mostra
4 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são os líderes judeus, que não acreditavam no Senhor em nada. Eles eram do Senhor, porque o Senhor era judeu também, mas eles não receberam e queriam matar o Senhor Jesus, né? E o segundo grupo é aquele povo, que lá no capítulo 6 de João, né? Que o Senhor multiplicou os pães, e eles receberam o benefício de comer, porque o pão dava o Senhor para eles, né? Então, além da multiplicação dos pães, sobravam ainda 12 cestos cheios. Então eles ficavam com Jesus, aquela multidão seguia Jesus porque Jesus dava comida para eles. Não é porque eles estavam interessados na palavra do Senhor, né? E aí tem outro grupo de pessoas, que é o terceiro, está no capítulo 60. São os muitos discípulos do Senhor. O Senhor tinha muitos discípulos. Tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? O Senhor Jesus estava falando de que a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E isso deu nó na cabeça deles. Como o Senhor pode nos dar de comer fisicamente? Esse discurso é muito difícil, muito duro, né? Então mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que serás, pois, se vierdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? 63. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não era para comer carne física de Jesus, nem para beber sangue físico do Senhor. É para comer e beber do Espírito. E o Espírito, por sua vez, é a palavra. Amém? Então você quer comer e beber de Jesus? Vai a palavra. Senhor Jesus. E são Espírito e são vida. Aí, versículo 64 diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Irmãos, esse versículo é tremendo. Aqui fala: contudo há descrentes entre vós. Isso não se refere aos incrédulos, se referem aos crentes, aos que já foram salvos, aqueles que são do Senhor Jesus, não é? Mas esses descrentes significa aqueles de a partir de agora não tem mais capacidade para crer mais o que o Senhor falou. Então, irmãos, isso me tocou bastante. Por isso queria frisar com os irmãos que não sejamos esses descrentes. Precisamos nos renovar sempre. Continuar crendo no falar do Senhor. Quando aparece alguma palavra difícil, você vai dizer assim: é duro esse discurso, não é para mim, sai fora. É assim? Não seja esse grupo de descrentes. Seja, pelo contrário, aquele que crê. Crê que Deus faz a sua obra. Crê que a própria palavra faz a obra de Deus. Bem, vamos crer, não? Voltar como criança. Quando você fala uma palavra, uma mensagem para ele, não sabe, talvez não tenha entendido, mas ele creu. E quando crê, a palavra faz a obra. Não é importante isso, irmãos? Vamos crer? Aleluia. E aí, irmãos,
o quarto grupo são os discípulos do Senhor. No versículo 67, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Agora o Senhor voltou para os 12. Os 12 são os discípulos mais íntimos do Senhor, aqueles que seguem o Senhor de perto, né? Vocês também querem retirar-se? Aí o Simão Pedro, né, falou assim: Senhor, para quem iremos? Se tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, imagina, se o Senhor não nos dá a palavra, para nós, para quem iremos? Nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos do falar do Senhor. Então, aqui, respondeu-lhe Jesus: tu tens a palavra, para quem iremos? Não temos para onde ir, irmãos. Sem a palavra não somos nada. Para quem iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? Novamente eu mostro que a vida eterna é vida em outra dimensão, na dimensão de Deus. Deus habita a eternidade. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como crer é importante, né? Irmãos, também Hebreus, aí já finalizo, falando de Hebreus. Hebreus 11, né, que o irmão Pedro tem nos ajudado a esclarecer muita coisa. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Então, nós precisamos crer com a fé, não é? Fé é a substancialização. A fé torna substância aquilo que espera, a convicção dos fatos que se não veem. E versículo 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Amém? O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, o visível, o que nós estamos vendo aqui, é tudo visível. E esse mundo visível é muito limitado, que faz com que a gente não enxergue a esfera da vida eterna. Então aqui disse que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. As coisas visíveis apareceram das coisas invisíveis. Ó Senhor Jesus. Aí vamos para Coríntios. Aqui. Deixa eu ver. Assim. Capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são, digam vocês, tá fraquinho, vixa vida, acho que é a fome, não é? As que se não veem são, amém. Então não devemos atentar nas coisas que se veem, devemos dar atenção para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, essas sim, são eternas. Então nós somos muito limitados, somos muito lógicos,
somos muito racionais se só vivemos nessa limitado às coisas visíveis. Amém? Precisamos ser levados para uma esfera totalmente celestial, na dimensão de Deus. Aleluia. Tem uns 5 minutinhos ainda. Amém. 2 Pedro. 2 de Pedro. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Aqui diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só, irmãos, nós obtivemos uma fé igualmente preciosa. A fé que eu recebi e a fé que você recebeu é igualmente igual, é igual. Não diga que o Senhor fez acepção de pessoas. Você recebeu mais do que eu. Não, todos nós recebemos a mesma fé, mesma porção da fé. Amém? É a mesma, em questão de qualidade, é a mesma. É a fé preciosa. Essa fé é muito preciosa, irmãos. Precisamos crer na palavra do Senhor, viver pela fé, né? Mas qual a diferença? É que uns trabalham mais a fé e outros trabalham menos. Outro dia eu estava lendo a Bíblia, me tocou muito. Aqui em Mateus, tem vários em Mateus das pessoas que creram, né? Por exemplo, 6,30, Mateus 6,30, ele fala assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Aí eu descobri, puxa, tem tamanho da fé. Esse, por exemplo, o senhor está falando, homens de pequena fé. A fé desses homens são pequena. Amém? Incrível, né? Aí, 15, 28. Em Mateus 15, 28. Mateus 15, 28, ele fala assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Olha, tem fé pequena e tem fé grande. Aleluia! Isso nos leva, a encoraja, a exercitar mais a nossa fé. Quando o Senhor falar, dizer sim, amém. Quando a palavra profética chega até nós, sim, amém. Isso vai aumentar a sua fé. Ó Senhor Jesus. E também interessante, Marcos 2,5. Marcos 2,5. Fala assim: vem aqui a história e contexto seguinte, desde versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aí no versículo 5, vendo-lhes a fé, vendo-lhes está em plural, mas fé de quem? Fé do paralítico? Hein? É fé daqueles 4 homens. É incrível. Senhor Jesus. Ó Senhor, como é. Vamos fazer a nossa fé crescer? Ó Senhor Jesus, né? E para terminar,
Lucas 7,50. Lucas 7,50. Aí. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. É a tua fé. Essa manhã é a tua fé que te salvou. Não é fé do fulano de tal, não do seu vizinho, é sua fé. Crê não. Crê na palavra do Senhor. Crê que essa é vida eterna. Ó Senhor Jesus, não seja limitado por sua lógica, nem por sua razão. Amém? Vamos viver no que é invisível, na esfera celestial. Jesus é o Senhor.